Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 11 de dezembro de 2021, são 23 horas e 27 minutos. Lição número 3 da classe de adultos. A inerrância da Bíblia. Como nas outras aulas, fique aqui comigo que eu estarei trazendo para você algumas curiosidades sobre a Bíblia. Texto áureo. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus capítulo 5, versículo 18. Verdade prática. A doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso podemos confiar em sua mensagem que é incorruptível. Introdução. Infalibilidade e inerrância são vocábulos que apontam a veracidade das Escrituras. Indicam que a Bíblia Sagrada não falha e não erra. Significa afirmar que ela é a verdade em tudo o que diz, tanto em questões espirituais quanto históricas e científicas. Nesta lição veremos a inerrância, a preservação e a verdade da palavra de Deus. A palavra, ela é inerrante, ela é infalível, apesar de que muitas pessoas querem desacreditar a palavra. Alguns pastores, que se dizem na verdade pastores, dizem até que a Bíblia precisa de atualização. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos compreender que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a verdade. E é algo bastante interessante que tanto que nas questões históricas e científicas, a Bíblia ela é perfeita. Ela não contém erros. É bem verdade que alguns textos bíblicos, às vezes nós não sabemos a resposta, porque aparentemente apresenta alguma contradição. Entretanto, a bem da verdade, algumas pessoas, as pessoas mais estudadas da palavra, acreditam que os textos originais, esses sim, são inerrantes, eles são infalíveis. Não que a Bíblia seja inerrante, não é isso. É que à medida que o tempo vai passando, nós estamos falando de cerca de mais ou menos 1600 anos, algumas pessoas nas suas traduções erram nas traduções. Temos em vista hoje várias Bíblias, por exemplo, e algumas Bíblias trazem versões completamente equivocadas. Palavras que inclusive nem entram no texto, que tem no texto e que não entram no texto dessas novas Bíblias atuais. Então existe uma confusão aí, porque muitas das vezes as pessoas, por apresentar esses erros de questão de perspectiva de cada tradutor, ou até mesmo malicioso, dependendo talvez a igreja, que às vezes algumas religiões, igrejas, têm a sua Bíblia, aí acabam fazendo alguma tradução completamente equivocada, mas aí nesse caso é uma tradução equivocada, mas consciente, eles sabem que estão fazendo errado. Então veja que, na bem da verdade, em resumo, a Bíblia ela é inerrante, apesar de aparecer alguns textos que nós não sabemos a resposta, que aparentemente existe uma contradição, e também por uma questão de que algumas pessoas hoje fazem traduções erradas, equivocadas da palavra, com consciência de que está fazendo errado. O que é a inerrância da Bíblia? O conceito de inerrância bíblica. A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é a verdade em tudo que afirma. Desse modo, a Escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos e em todos os demais temas. Então veja que a inerrância, o conceito, é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. E de fato a Bíblia não contém nenhum erro. Tem casos bastante complexos para se explicar, é verdade. Entretanto, tanto na questão histórica, cultural, espiritual, doutrinária, você vê que a Bíblia ela é completamente perfeita, ela é completamente harmoniosa. Tendo em vista, por exemplo, as questões culturais, muitas pessoas que estudam a cultura acabam afirmando que de fato o que a Bíblia diz, de fato, era da forma que era naquele determinado tempo que a Bíblia está mencionando. Na questão histórica, da mesma forma, certamente você já teve algumas aulas de história e
a história confirma a história da Bíblia, né? A história bíblica. Inclusive alguns textos específicos que inclusive servem de base para a história, né? Então veja que tanto no sentido espiritual, histórico, de cultura, de doutrina, a Bíblia ela é inerrante. E por que a Bíblia não erra? Simples, porque ela é a palavra de Deus e Deus não erra. A Bíblia reivindica a sua inerrância. Cristo atestou a inerrância ao afirmar que nem um jota ou um tio se omitirá da lei. O Senhor igualmente ratificou que a Escritura não pode ser anulada e que a palavra é a verdade. Essas declarações indicam que a Bíblia é plenamente confiável, sem nenhuma falsidade ou equívoco. Se até o próprio Cristo testificou da palavra, por que alguém quer fazer com que ela não seja a palavra? Mais uma vez vou insistir no assunto da ideia dos dias atuais, de pessoas quererem desacreditarem a Bíblia, dizer que a Bíblia é um conto de fada, é uma piada, é um conto de historinha e tantas outras coisas. E por que isso? A Bíblia, sendo a palavra de Deus, o adversário não quer que as pessoas tenham esse conhecimento da palavra. Então você vê, se você observar, talvez não quero aqui fazer algum julgamento, um pré-julgamento, mas é possível que na sua igreja, por exemplo, já aconteceu algumas vezes de que na hora da palavra acontece alguma coisa, algo, talvez uma criança que de repente tem um comportamento completamente estranho que tirem o foco da palavra. Aí eu te pergunto, se até na igreja acontecem essas coisas, por que o mundo não acontecerá? Muitas das vezes, você há de concordar comigo, que às vezes talvez aconteceu na sua igreja também, de na hora da pregação da palavra, os músicos saem, vão lá para fora, né? Cada um vai fazer alguma coisa, talvez o obreiro também saia. Inclusive, falando de obreiro, tem obreiro que não é matriculado na escola bíblica dominical e nem sequer vai lá, né? Não é matriculado e não vai. Há alguns que não são matriculados, mas sempre aparecem. Mas há alguns que nem lá aparecem. Aí eu te pergunto, por que o cristão, que se diz cristão, não vai à escola dominical e também nem nos cultos de doutrina que só fala da palavra? Se até o cristão está se desviando da palavra, imagina o mundo lá fora. Se até dentro da igreja acontecem situações de pessoas que querem tirar o foco da palavra, vou te dar um exemplo do que aconteceu na minha igreja, uma certa ocasião. Apareceu um grupo de coreografia de jovens, né, meninas, fizeram uma coreografia e tempos depois, assim que acabou o culto, né, terminou o culto, alguém comentou: a coreografia foi mais bonita do que a palavra, foi mais importante do que a palavra. Isso aconteceu na minha igreja. Aí eu te pergunto, por que uma coreografia é mais importante do que a palavra? Por que um louvor é mais importante do que a palavra? Por que isso ou aquilo é mais importante do que a palavra? Porque as pessoas não estão dando o devido valor à palavra. Então fica muito fácil o adversário conseguir tirar o foco dessas pessoas da palavra. E é isso que ele quer. Ele usa qualquer coisa, qualquer artimanha para tirar tanto o povo do mundo quanto o povo da igreja, o povo santo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, do intuito da palavra. Ele quer desviar da palavra. Por quê? Porque aos Romanos 10:17 ele diz que a fé vem pelo ouvir ou ouvir pela palavra. Então, se alguém não ouve pela palavra, não vai gerar nele fé. Se ele não tem fé, ele vai acabar desviando da fé. E é isso que o adversário quer. Então, muitas das vezes, vou aqui generalizar, parece que nós não damos o devido valor que de fato a Bíblia tem. O próprio Cristo testificou que a palavra de Deus, né, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então por que nós duvidamos? Por que nós não cremos na palavra? Por que nós não vivemos a palavra? Nós precisamos compreender a cada dia mais que a Bíblia é a palavra de Deus e nós precisamos dessa palavra, desse alimento todos os dias para que nós venhamos assim testificar do Cristo. Tá difícil de sair, né? A infalibilidade e a inerrância da Bíblia. Não obstante, outros afirmam que a Bíblia é somente infalível quanto à sua mensagem salvífica e não a consideram como inerrante. Por isso, preferimos o uso de ambos os termos.
Isto é, cremos e ensinamos que a Bíblia é infalível, incapaz de falhar e é igualmente inerrante, livre de erro. Negar essas verdades é desacreditar de sua autoridade e inspiração divina. Algumas pessoas acreditam que a Bíblia, eu vou falar aqui da questão cristã, algumas pessoas cristãs, ou que se dizem cristãs, né? Afirmam que a Bíblia ela é não necessariamente inerrante. Ela tem a questão de infalível, incapaz de falhar. Eles acreditam que a Bíblia seja. Ela é infalível, ela não erra. Ou seja, ela não erra no sentido doutrinário, ela não erra na ideia da salvação, de trazer salvação ao mundo, que Jesus morreu na cruz. Isso aí ela não erra, mas ela erra no sentido literário. Não, ela não erra no sentido literário. Ela não erra no sentido de... Até porque se ela errasse em alguma coisa, independente do fato, ela não seria palavra, porque Deus não pode mentir. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, como está lá em Números 19, 23 ou 23, 19, né? Então veja que nós precisamos muito da palavra e compreender que de fato ela é a palavra de Deus, ela é inerrante e infalível. 23, 19 de Números. Entretanto, alguns cristãos, algumas até outras religiões, acreditam numa parte da Bíblia, mas não acreditam na outra. Por exemplo, o povo espírita, por exemplo, acredita na Bíblia em alguns pontos específicos da qual eles acham que podem tirar a sua doutrina, como é o caso de Provérbios 4:18. Provérbios 4:18. Só para a gente ter uma direção. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Os espíritas acreditam nesse ponto da palavra de Deus, em específico Provérbios 4:18, porque eles dizem que até a Bíblia fala da reencarnação, porque isso aqui é reencarnação, e nós sabemos que não. A reencarnação ela é uma farsa, ela é uma mentira do diabo, portanto ela precisa ser combatida, né? Mais uma vez, repito, a reencarnação não existe. Ela é uma ferramenta do diabo para enganar as pessoas. E os espíritas pegam esse ponto da palavra para justificar a sua doutrina, entre alguns outros textos. Então veja que algumas pessoas, algumas religiões, pegam a parte da palavra que de alguma forma favorece a eles, mas esquecem todo o resto da palavra, todos os demais livros, eles não levam em consideração. Sinopse 1. A Bíblia é totalmente inspirada por Deus e isenta de qualquer erro, e por isso é a nossa autoridade final de fé e prática. O Espírito Santo preservou as Escrituras, os manuscritos autógrafos. Os manuscritos originais são chamados de autógrafos. São os textos com a grafia de próprio punho do autor bíblico ou de seu escrevente. Então veja que aqui o manuscrito autógrafo, que é o original, e é onde nós, de modo geral, vamos pegar a questão de que a Bíblia ela é inerrante. Isso porque, mais uma vez eu vou falar desse ponto, porque é possível, dependendo das circunstâncias, que hoje a Bíblia tenha algum erro, até mesmo do texto em si. Por quê? Porque a pessoa, quando vai traduzir, dependendo de quem vai traduzir, pode fazer uma tradução errada, equivocada, que puxe para o seu lado alguma coisa de favorecer alguém. Então é possível que nesses aspectos atuais a Bíblia tenha de fato algum erro aqui ou ali, e alguns até, talvez todos eles, de propósito. Agora, de forma geral, esse manuscrito autógrafo, que é o original, esse não. Como ele foi inspirado diretamente do Senhor pelo Espírito Santo, então esses são perfeitos. É porque muitas das vezes, apesar da Bíblia ser inerrante de fato, mas em casos específicos pode sim acontecer algum erro de tradução, né? Os manuscritos apógrafos. As cópias dos manuscritos originais são chamadas de apógrafos.
Atualmente existem cerca de 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos, a maioria deles em hebraico, grego e latim. Os escribas judeus transcreveram os originais do Antigo Testamento com precisão milimétrica, e as inúmeras cópias dos manuscritos do Novo Testamento também afiançam a credibilidade desses escritos. Veja que, apesar da precisão milimétrica, mais uma vez, a Bíblia que você tem hoje, por exemplo, na sua mão, ela não é a original, como a que eu tenho aqui também não é a original. Então, nesses casos, mais uma vez, eu vou dizer, é possível que talvez apareça de fato algum erro aqui ou ali. Tem alguns textos que falam de números, por exemplo, que fala um número numa passagem, na outra passagem fala um outro número, ou fala de umas questões mais completamente diferentes, como é o caso de Mateus e Marcos, tem uma leitura do mesmo texto completamente diferente. Então vejam que há algumas questões que nós não conseguimos trazer de uma forma assim direta e clara. Por quê? Porque nós não sabemos mesmo. Porque agora, mais uma vez, é bom a gente deixar claro que as possíveis contradições, elas são, na verdade, somente aparentes. Ainda que nós não saibamos explicar essa suposta contradição, a Bíblia ela não se contradiz, ela é perfeita. Os apócrifos e pseudoepígrafos. Nossa declaração de fé assegura que os manuscritos apócrifos escondidos, tais como Tobias, Judite, Macabeus, Baruque e outros, apresentam anacronismos, doutrinas falsas e práticas divergentes das Escrituras, a exemplo da oração pelos mortos. Os pseudoepígrafos, falsos escritos, dentre eles a Assunção de Moisés e o Apocalipse de Pedro, foram produzidos por autores anônimos e espúrios que atribuíam indevidamente sua autoria a profetas e apóstolos. Quando isso é muito comum na literatura hoje em dia, alguém tem um determinado nome, mas quando vai lançar um livro põe um outro nome, né? Isso é questões talvez de marketing, né? Ou mesmo porque a pessoa não gosta do seu nome, ou tem um certo receio de colocar o nome no livro e tal. Então é uma prática que já vem de longos anos. Há até quem diga que o William Shakespeare, dramaturgo inglês, na verdade nunca existiu, porque na verdade alguém criou o nome e escrevia os textos, né, e colocava o nome de William Shakespeare, mas dizem que nunca existiu, o que na verdade não deve ser muito verdade, né? Shakespeare deve ter existido sim, pelo menos segundo as questões históricas dizem isso. Mas isso aqui é só para você ter uma ideia de que como acontecem questões de pessoas que escrevem o texto e por alguma razão atribui a outra pessoa, porque aquela outra pessoa tem mais autoridade do que ele. Então, quando nessa questão dos textos, dos livros de Tobias, Judite, Macabeus, entre outros, existem muitas coisas completamente fora das questões bíblicas. É perceptível que não são doutrinários, que não são da parte de Deus. Então, eles são excluídos da Bíblia. Eles não fazem parte, pelo menos não da nossa Bíblia, eles fazem parte da Bíblia católica, né? Mas nós não aceitamos essas questões porque são doutrinas completamente antibíblicas. Então, a nossa Bíblia ela tem alguns livros a menos do que o católico. O católico vai dizer que somos nós, eles estão certos e nós estamos errados. Nós fazemos o mesmo, né? Um joga para o outro joga para um. Mas verdade é que a Igreja Católica tem mais livros do que a nossa Bíblia. Nós temos menos livros do que a Bíblia Católica. Entretanto, os livros que estão na Bíblia cristã, no caso da nossa Bíblia, elas são completamente inspiradas por Deus, pelo Espírito Santo. São divinamente inspiradas pelo Espírito Santo. Então, são diferentes da católica. A católica não. A católica fala, por exemplo, a oração pelos mortos. Nós sabemos que não existe oração pelos mortos. Então, por aí você vê. Sinopse 2. O Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível, bem como a exatidão das palavras originalmente inspiradas por Deus. A verdade nas Escrituras. A Bíblia é a verdade plena. O termo verdade do hebraico emet significa o que é confiável e correto,
O vocábulo grego aletheia tem o sentido de real e fidedigno. Nas Escrituras corresponde à realidade exata dos fatos, em concordância com o pensamento de Deus. A Bíblia ensina que Deus é a verdade e a sua palavra também é a verdade. O escritor aos Hebreus declara que é impossível que Deus minta. Paulo ratifica que Deus não pode mentir. Como Deus não mente, então tudo que está na Bíblia é a verdade. Por quê? Mais uma vez, porque é a palavra de Deus. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor, ele não vai mentir para o seu povo, ele não pode mentir, até porque se Deus mentir, ele deixa de ser Deus. Então Deus é um Deus santo, puro, perfeito, sem sombra de variação. Então mesmo Deus que criou o mundo permanece na mesma essência hoje, ele não muda nunca, ele jamais mudará. Então a palavra do Senhor também, da mesma forma, ela não muda. Às vezes as figuras de linguagem mudaram, né? Claro, né? À medida dos anos, 1600 anos. Entretanto, a essência da palavra ela é a mesma. Não há uma forma de dizer que algo está errado, porque não está. A Bíblia ela é completamente harmoniosa. A verdade espiritual e moral. Nossa declaração de fé afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para nossa salvação e crescimento espiritual. Antônio Gilberto ensinou que tudo que Deus requer do homem e tudo que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia. Igualmente, a ética e a moral se fundamentam na revelação divina. Muitas coisas nós não temos a resposta na palavra. Vou te dar um exemplo aqui bem prático, que eu falo sempre. Com quem Caim se casou? Qual é o nome dessa pessoa? Nós não sabemos, a Bíblia não menciona. Apesar que nós acreditamos, né, que seja uma sobrinha ou uma irmã. Mas nós não podemos afirmar absolutamente nada porque a Bíblia não diz. E quando a Bíblia não diz, nós não damos ouvido. Mas, e por que nós não sabemos? Porque isso não implica na nossa salvação. Há centenas de situações que nós não sabemos. E a resposta, mais uma vez, está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, que eu vou ler aqui para você, que nos diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ou seja, Deus sabe com quem Caim se casou. Nós não. Por quê? Porque as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós. E o que está revelado está na palavra. Então, o que a Bíblia está nos revelando nos dá direito da nossa salvação. É tudo aquilo que nós precisamos saber sobre a nossa salvação e também sobre a nossa questão ética e moral. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, ela é ética e moralmente perfeita, assim também como para a salvação ela é perfeita. Então sim, há muitas questões que a Bíblia nos traz que nós não sabemos a resposta, a Bíblia não menciona a resposta. Entretanto, o necessário, aquilo que realmente nós precisamos saber, está contido na sua palavra. A verdade histórica e científica. Por conseguinte, a Escritura não se equivoca quando descreve a criação, os eventos da história e os fenômenos da ciência. Significa que Deus guiou os autores bíblicos e os preservou do registro de inverdade de qualquer natureza. Assim sendo, endossamos que a Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, isenta de toda falsidade, fraude ou engano. Então, tanto na questão histórica e científica, a Bíblia ela é completamente perfeita. Eu já falei aqui em algumas outras oportunidades, que até aquela questão de Josué, que fez oração e Deus fez o sol parar, a ciência provou que de fato existiu um dia que de fato o sol ficou parado. Então, para você ver que é uma questão científica, né, faz parte da ciência, e foi provado pela ciência que a Bíblia está correta. Então veja que tanto na questão histórica ou mesmo científica ou moral, ou seja, de qualquer natureza for, que a Bíblia for mencionar, é
a verdade. Por quê? Porque Deus fez com que os autores da palavra não errassem enquanto estavam falando da palavra. Sinopse 3. Deus é a verdade, sua palavra é a sua extensão. Tudo que a Bíblia ensina, tanto na teologia, história ou ciência, é a verdade. Conclusão. Apesar de alguns considerarem redundante o uso dos termos inspiração, inerrante tá ruim de sair essa palavra, oh, meu, misericórdia, e infalibilidade para legitimar as autoridades das Escrituras Sagradas, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é inspirada na palavra de Deus, inerrante e infalível, com plena autoridade em tudo o que diz. Então, tanto da questão espiritual, teológica, doutrinária, histórica, científica, moral e etc, a Bíblia é a verdade. E não há outra verdade senão a verdade da palavra. Revisando o conteúdo. Número 1. A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é verdade em tudo que afirma. Número 2. João 10:35, João 17:17. 3. Os manuscritos originais são chamados de autógrafos. São os textos com a grafia de próprio punho do autor bíblico ou de seu escrevente. Número 4. As cópias dos manuscritos originais são chamados de apógrafos. Número 5. Porque Deus guiou os autores bíblicos e os preservou do registro de inverdades de qualquer natureza. Então, a Bíblia, independente de qualquer natureza, ela está isenta de erro, ela é a verdade, ela é a perfeita verdade de Deus. Curiosidades bíblicas. A primeira Bíblia completa, publicada com a divisão de capítulos e versículos, foi a Bíblia de Genebra, em 1560, na Suíça. A primeira Bíblia completa em português foi impressa em 1753, em 2 volumes. A primeira impressão da Bíblia completa em português, em único volume, na tradução João Ferreira Anes de Almeida, foi feita em Londres em 1819. A China é o maior produtor de Bíblias do mundo, produz em média uma Bíblia por segundo. O Brasil produz uma Bíblia ou um Novo Testamento a cada 3 segundos e exporta para 105 países. Na Coreia do Norte, se alguém for flagrado portando uma Bíblia, pode ser sentenciado a 15 anos de trabalho árduo em um campo de prisioneiros, ou mesmo ser sentenciado à morte. A República Dominicana é o único país do mundo que tem uma Bíblia desenhada em sua bandeira nacional. Na biblioteca da Universidade da Alemanha existe uma Bíblia que foi escrita em 470 folhas de palmeiras. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você creia a cada dia mais na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, inerrante, infalível, a nossa única regra de fé e prática, que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Jesus disse que vós estáis limpos pela palavra. Então, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha cada dia mais sede da palavra. Que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!